Há alguns anos, outra dimensão começou a sobrepor-se ao mundo real, mudando tudo para sempre. A humanidade descobriu que criaturas estranhas, saídas diretamente de lendas urbanas, eram agora uma realidade aterrorizante. Em resposta, as pessoas despertaram poderes para combater essas ameaças em batalhas épicas e incessantes. As criaturas foram chamadas de demônios, e os humanos com habilidades especiais tornaram-se os caçadores. Nada deste caos parecia importar ao nosso protagonista, Shohei, que só queria comprar o seu pequeno almoço. Enquanto o mundo mudava, ele continuava o mesmo, a ponderar o que comer sem gastar muito. Ele era tão indeciso que não conseguia escolher entre pão ou um crepe, mesmo com o vendedor à sua espera. Desde que os monstros apareceram, ele continuou a viver a sua vida como um caçador de rank F normal, sem grandes mudanças. Com um suspiro de frustração, ele carrega 2 sacos, revelando que comprou ambas as opções porque não conseguia decidir-se. Ao entrar na sala de aula, ele sente a mesma ansiedade social de sempre ao passar por alguns colegas. O nosso protagonista serpenteia por entre as mesas, à procura de um lugar para se sentar e tomar o pequeno almoço. Perto dali, 2 raparigas estão a conversar enquanto uma mostra à amiga um frasco de perfume. Ele percebe que uma delas é Lin Xie, a rapariga por quem ele tem uma paixão secreta há muito tempo. Nesse momento, ela vira-se e cumprimenta com um sorriso amigável, desejando um bom dia a Xiaowei. Completamente atrapalhado, o nosso protagonista gagueja uma resposta e vira-se rapidamente para sua mesa. Ele reflete que nunca se declarou a ela porque nunca teve coragem de agir por impulso em toda a sua vida. Diante da sua indecisão, ele deseja que a vida fosse tão simples como comprar o pequeno almoço. Dessa forma, ele poderia simplesmente experimentar todas as opções sempre que não soubesse que caminho seguir. No fundo, ele desejava poder testar inúmeras vidas e só depois escolher a melhor versão para viver. Os seus pensamentos são interrompidos quando ele avista algo pela janela, perguntando-se se aquilo é um portal. Sobre a cidade, um portal vermelho gigantesco materializa-se no céu, libertando uma energia sinistra. A partir daí, o pânico toma conta da sala de aula, com todos os alunos a gritar, sem fazerem ideia do que está a acontecer. De repente, um barulho ensurdecedor ecoa enquanto algo se choca contra a porta da sala de aula com uma força absurda. A porta abre-se violentamente, revelando um estudante transformado numa criatura terrível, rodeado por auras vermelhas. O monstro avança sobre os seus colegas, que gritam em desespero. O nosso protagonista chocado aponta para a cena sombria, reconhecendo-o como um demônio real. Logo a seguir, a visão de todos é preenchida por uma cor intensa, sinalizando o fim para um dos alunos. Com um sorriso perturbador, a criatura anuncia que vai fazer uma chamada para decidir o seu próximo alvo. Ele chama o nome de Jian Tianshan, e a rapariga de cabelo roxo congela de medo ao ser escolhida. Num piscar de olhos, a criatura desfere um golpe fatal na aluna, silenciando-a para sempre. Lin Xie está aterrorizada, com o rosto salpicado com os restos da sua colega recentemente eliminada. Com o caos a instalar-se, o nosso protagonista chocado levanta-se, sem saber como reagir. Enquanto isso, o demônio está a divertir-se a grande, rindo sadicamente do desespero dos alunos. A criatura pergunta-se em voz alta quem será o próximo alvo, aumentando ainda mais a tensão na sala. Vendo uma oportunidade, alguns alunos correm para a porta numa tentativa desesperada de fuga. Sem hesitação, o monstro acaba, um por um, com todos os que tentaram escapar da carnificina iminente. Shohei nota que a porta não é uma opção e considera saltar pela janela, mesmo a tremer de medo. Nesse instante, uma centelha de determinação acende-se nos seus olhos enquanto ele enfrenta o perigo. Ele olha para trás e encontra-se num terrível dilema, fugir sozinho ou tentar salvar os outros. Ao ver Lin Xie a chorar e completamente indefesa, ele sente que tem de fazer alguma coisa. Pela primeira vez na sua vida, Xiaowei toma uma decisão rápida sem hesitar por um segundo. Ele estende a mão a Lin Xie e diz-lhe para fugir com ele pela janela. Neste momento, a rapariga vê a mão estendida de Xiaowei como a sua única esperança de sobrevivência. Ela tenta alcançá-lo, mas a aura vermelha circundante indica que o perigo se está a aproximar. Num momento de desespero, ambos são derrubados pelo demônio, assim, tudo se apaga para ele. De repente, o nosso protagonista acorda com um sobressalto, o seu rosto uma máscara de puro pânico. Ele encontra-se de volta à sua mesa, confuso e a perguntar-se se realmente morreu naquele ataque. Olhando para o lado, ele vê as 2 raparigas a conversar, tal como estavam antes do caos começar. Então, Lin Xie cumprimenta-o com o mesmo sorriso e gesto de antes, confirmando as suas suspeitas. O nosso protagonista percebe que não morreu e que, de alguma forma, voltou atrás no tempo. À sua frente, aparece um ecrã azul, informando de que obteve a habilidade de deduzir o futuro. Ele percebe que é o único que consegue ver a janela do sistema, pois mais ninguém parece notar.
Com isto, ele pode testar opções nos próximos 10 minutos para encontrar a melhor resposta possível. Com um sorriso confiante, ele percebe que pode encontrar uma maneira de salvar todos deste desastre. Sem tempo a perder, a habilidade ativa-se e os seus olhos brilham num estado de pura concentração. Após prever o ataque, ele levanta-se de um salto e grita para que todos fujam, porque os demônios estão a chegar. A prioridade de Xiaorei agora é tirar todos os seus colegas da sala de aula vivos. Ele sobe ao estrado da sala e diz que tem de fugir pela janela, porque o demônio vai atacar a porta. Para sua surpresa, todos os alunos permanecem nos seus lugares, sem reagir ao seu aviso. Lin Xie e Jian Tiantian olham para ele, assustadas, a perguntarem-se o que se passa com ele. Ele percebe que ninguém vai acreditar nele e quando o demônio chegar, será tarde demais para fugir. Na sua mente, ele sente aquela mesma aura maligna de antes. No momento seguinte, a criatura com a boca costurada aparece atrás dele com um sorriso macabro. O demônio usa o nosso protagonista como refém e anuncia que vai começar a chamada para escolher as suas vítimas. A simulação termina com o mesmo resultado terrível, e o nosso protagonista assiste a tudo, horrorizado. A habilidade de dedução termina, e ele volta à realidade, batendo com o punho na mesa em frustração. De volta ao mundo real, ele sente uma náusea terrível com as memórias do cheiro e das cenas que testemunhou. Os seus colegas olham para trás, confusos com seu comportamento estranho e repentino. Percebendo que não consegue convencer ninguém, ele bola um novo plano para impedir o monstro de entrar. Ele decide trancar a porta da sala para ganhar tempo suficiente para que todos fujam em segurança pela janela. O nosso protagonista entra novamente no modo de dedução e corre da sua mesa a toda velocidade. No caminho, ele esbarra num bully da turma que estava prestes a acender um cigarro. O Brutamontes fica zangado e grita com Xiaorei, perguntando por que é que ele está a correr como um maníaco. Ignorando, ele alcança o seu objetivo e bate a porta da sala com toda a sua força. Logo a seguir, ele roda o puxador, trancando a passagem momentos antes da ameaça chegar. Ele bloqueia a porta com o seu corpo, determinado a impedir a criatura de entrar a todo custo. Do outro lado da porta, o demônio começa a bater e anuncia que vai começar a sua chamada sinistra. A criatura então chama o nome de Jian Tianshan, e o som de um impacto ecoa pela simulação. O som atravessa a porta e atinge Xiaorei, que fica coberto por um líquido vermelho. A simulação revela que a chamada é uma maldição baseada em som que elimina qualquer um que a ouça. De volta à realidade, ele treme na sua cadeira, lembrando-se da sensação sufocante de ser eliminado novamente. Ele questiona-se por que está a arriscar tudo para salvar pessoas de quem nem sequer é amigo. Mais uma vez, o nosso protagonista enfrenta uma escolha difícil entre o seu instinto e a sua consciência. Nesse momento, Lin Xie aproxima-se, preocupada, e pergunta se ele se está a sentir mal. Jian Tianshan também nota o quão pálido ele está e sugere que ele vá à enfermaria da escola. Até o bully diante se oferece para ajudar, dizendo que pode responder à chamada por ele. A palavra chamada dá-lhe uma revelação sobre os verdadeiros instintos das pessoas. Ele entende que não importa quantas vezes a história se repita, as pessoas farão sempre a mesma escolha. Com um suspiro de aceitação, ele prepara-se para a sua próxima tentativa com determinação renovada. O nosso protagonista ativa a dedução futura mais uma vez, entrando num estado de concentração total. Na sua próxima simulação, ele decide atacar primeiro, avançando contra a criatura com uma cadeira. No entanto, o demônio aparece antes que o seu ataque acerte, e já se está a preparar para iniciar a chamada da desgraça. Para sua surpresa, a criatura olha diretamente para ele e chama o seu nome, mudando a ordem para o contrariar. E assim, ele é atingido em cheio e descobre que o monstro se consegue adaptar às suas estratégias. Ele percebe que finais piores custam mais pontos de espírito e tenta acalmar-se para não estragar tudo. Reiniciando a simulação, ele tenta empurrar os seus colegas para fora por ordem, começando por Jian Tianshan. O demônio adapta-se novamente e chama os nomes de ambos ao mesmo tempo, frustrando seu novo plano. Com isso, ambos são atingidos pelo ataque sonoro, e ele percebe que esta estratégia também não vai funcionar. Esconder-se debaixo da mesa também se revela inútil, pois a maldição encontra-o de qualquer maneira. Enquanto tenta escapar, ele nota que os ataques da criatura parecem seguir algum tipo de padrão misterioso. Depois de testar dezenas de futuros diferentes, seus pontos de espírito são rapidamente consumidos. A habilidade é desligada à força, deixando nosso protagonista com apenas um ponto e totalmente esgotado. De volta ao mundo real, ele sente um toque suave em seu ombro, interrompendo seus pensamentos. Ele se vira lentamente e reconhece um cheiro familiar, perguntando-se se é realmente Lin Xie. Ela olha para ele com uma expressão preocupada e pergunta se ele está se sentindo bem. Enquanto ele olha para ela, seus olhos se arregalam com uma revelação súbita e brilhante. Ele foca no frasco que ela está segurando, e a memória daquele cheiro lhe dá a chave para resolver tudo.
Com um sorriso confiante e o punho cerrado, nosso protagonista finalmente sabe como salvar a todos. Ele bate a mão na mesa e calcula que tem apenas 30 segundos até o demônio invadir a sala. Para criar uma distração, ele grita que há um terremoto, confundindo todos os seus colegas de classe. Assustadas, Lynch e Jiantianxin se perguntam se deveriam correr para o pátio por segurança. Conforme o tempo passa, a confusão aumenta, e alguns alunos usam isso como uma chance para sair mais cedo. Ele sabe que não pode contar a verdade e precisa inventar algo que ninguém possa verificar a tempo. Seu plano é usar o perfume de Lynch como peça central de sua mentira para evacuar a área. A partir daí, ele pega o frasco e corre pela sala, gritando sobre o falso tremor para criar pânico. Ele aponta para as janelas e diz a todos para pularem porque a saída está muito longe. Sua atuação funciona, e o pânico se espalha com os alunos correndo para as janelas do segundo andar. O valentão está tão convencido que até deixa cair seu isqueiro, completamente atordoado com a situação. Mesmo confuso, ele grita a mesma frase de antes sobre demônios, correndo atrás do nosso protagonista. Faltando 23 segundos, o objetivo de Shohei é fazer com que o maior número possível de pessoas pule. Apesar da confusão, Lynch e Jiantianxin são arrastadas em direção à janela pela multidão. 20 segundos restantes, nosso protagonista percebe que o tempo está se esgotando para evacuar todos. Infelizmente, nem todos acreditam na história, e alguns alunos céticos simplesmente ignoram a comoção. Outros estão completamente alheios ao perigo, dormindo profundamente em suas mesas sem notar nada. Ele sabe que não há tempo para convencer a todos, pois os demônios estão prestes a invadir a sala. Apesar da dificuldade, ele continua gritando para que corram, já que alguns dos alunos já conseguiram pular. O valentão de antes agora está ajudando a organizar a fuga, dizendo a todos para pularem de forma ordenada. Perto da janela, um grupo de alunos percebe o céu escurecendo e vê o portão se formando. O portal da outra dimensão pulsa com energia vermelha enquanto a contagem regressiva se aproxima do fim. Nosso protagonista observa a cena com uma expressão tensa, sabendo exatamente o que está para acontecer. Diante da ameaça real, o pânico toma conta dos últimos alunos restantes, que gritam por ajuda em desespero. Faltam 10 segundos e metade da turma está salva. Ele corre para executar a próxima parte de seu plano. Ele entende que não há tempo para salvar o resto e conecta um celular ao sistema de som da sala. Música alta começa a tocar nos alto-falantes enquanto o céu lá fora fica completamente vermelho. O som alto serve para abafar a chamada do demônio, protegendo aqueles que ainda não escaparam. Com a música tocando, ele se vira para a porta e se prepara para impedir o ataque aos alunos restantes. Durante suas deduções, ele se lembrou do isqueiro do valentão e se concentrou no padrão de ataque do monstro. Após várias simulações, ele notou que a criatura sempre se manifestava com as mesmas esferas vermelhas. Faltando 5 segundos, a resposta veio a ele, e ele ateou fogo no perfume para criar uma arma. Ele entendeu que o demônio só ataca com a chamada, porque sempre tentava usar esse método. No exato momento em que a criatura arromba a porta, nosso protagonista já estava pronto para agir. O demônio abre sua boca costurada para iniciar a maldição sonora, confirmando a teoria de Shohei. Com um alvo na mira, ele se prepara para arremessar o frasco em chamas com toda a sua força. Sem um segundo de hesitação, ele arremessa o coquetel improvisado diretamente no inimigo. Faltando 2 segundos, o frasco em chamas voa em direção ao seu alvo em um arco perfeito. O impacto é um acerto em cheio, atingindo a garganta do monstro e interrompendo seu ataque sônico mortal. Enquanto a criatura queima, ele revela seu plano de destruir a fonte do som com fogo e música. Vendo a cena, Lynch e os outros na janela se apressam para fugir da sala em chamas. A força da explosão joga nosso protagonista para trás, e ele bate com força no chão da sala. Mesmo ferido, ele permanece focado, precisa bloquear o som do demônio a todo custo. Com seu plano em andamento, ele acredita que finalmente conseguirá salvar todos na sala de aula. Enquanto isso, a criatura do outro lado esmurra a porta, e nosso protagonista tenta contê-la. Exausto, ele imagina que todos já devem ter escapado e que é a sua vez de sair dali. No entanto, a exaustão o atinge, e ele sente sua mente enfraquecida por usar quase todos os seus pontos. Sua visão fica turva e seu corpo parece pesado, impedindo de se mover para escapar da ameaça iminente. Encarando o perigo, ele se arrepende de agir como um herói, porque agora está morrendo de medo. Ainda assim, ele reflete que se tivesse outra chance de fazer tudo de novo, seus pensamentos se desvanecem na escuridão, mas no fundo, ele sabe que faria a mesma escolha. De repente, uma mão se estende para ele, e a voz de Lynch o chama, dizendo para não desistir. Ela voltou para ajudá-lo e o abraça forte, dizendo que eles escaparão daquele lugar juntos. Com o apoio dela, os dois se aproximam da janela, preparando-se para pular para a segurança. Sem hesitar,
Eles saltam do segundo andar em direção ao pátio da escola, para longe do perigo. Ambos aterrissam na grama lá fora, conseguindo escapar da sala de aula por um triz. Reunido com os outros alunos, ele finalmente desmaia de exaustão, mas feliz por estar seguro. Com lágrimas de alívio, nosso protagonista comemora. Ele conseguiu o impossível e salvou a todos. Com uma risada nervosa, ele se apoia em Lin Xie, completamente esgotado pela tensão do momento. De repente, ele a segura pelos ombros com uma expressão de pânico, deixando a garota confusa. A razão de seu medo se revela no céu, pois o portal dimensional se abriu completamente sobre a escola. Do portão, uma horda de demônios bizarros e aterrorizantes começa a emergir, invadindo o mundo humano. Diante dessa cena, nosso protagonista percebe que seus esforços foram em vão e agora tudo está perdido. A invasão começa, e um número incontável de criaturas grotescas desce dos céus em direção à cidade. Ele sabe que, além dele, todos os outros alunos são pessoas comuns sem poderes para lutar. O grupo de sobreviventes se amontou em desespero, certos de que este é o dia em que todos encontrarão seu fim. Justo quando a esperança parecia perdida, uma energia misteriosa começa a emanar do chão ao redor deles. Um momento depois, uma barreira azul translúcida se forma, envolvendo o grupo e protegendo-os do perigo. Nosso protagonista toca a barreira, surpreso, perguntando-se de onde veio aquela proteção mágica. Os demônios atacam o escudo em vão, e ele percebe que a associação de caçadores finalmente chegou. Uma voz poderosa ordena que todos permaneçam dentro da barreira para garantir a segurança do grupo. A caçadora de rank S, Balin, aparece por teletransporte, revelando-se como a vice-capitã do esquadrão local. Dentro do escudo, ele nota que seus pontos se recuperaram um pouco e sente que eles estão seguros agora. No pânico para encontrar abrigo, os alunos se empurram caoticamente dentro da barreira. No meio de toda a confusão, Jian Tianxin escorrega na beira do escudo e perde o equilíbrio. Com isso, ela acaba caindo fora da proteção, ficando completamente exposta aos demônios. Nosso protagonista aponta horrorizado para a cena, gritando que ela caiu da zona segura. Lin Xie entra em pânico e grita o nome de sua amiga, incapaz de fazer qualquer coisa para ajudar. Os outros se perguntam onde estão os caçadores, sabendo que ela não sobreviverá sozinha. Enquanto isso, Balin está se concentrando em manter a barreira, que já mostra sinais de fraqueza. Uma sombra gigante se aproxima de Jian Tianxin, que implora por ajuda, paralisada pelo medo. O desespero toma conta da garota, que chora ao ver a criatura se aproximando cada vez mais. Um momento depois, um demônio terrível a agarra com suas garras para o horror de todos. Vendo isso, Xiaorei ativa sua habilidade de dedução, procurando uma maneira de salvá-la. A visão do futuro lhe mostra uma tesoura de jardinagem no chão dentro da barreira. Ele pega a ferramenta e grita para a criatura soltá-la, surpreendendo os outros alunos. Em suas mãos, a tesoura se transforma em uma espada brilhante, emanando uma energia poderosa. O golpe atinge o monstro, e ele percebe que, por ser do tipo madeira, a criatura é fraca contra metal. Sua dedução termina, e com um plano perfeito, ele sabe que pode resgatar Jian Tianxin e escapar. No entanto, a criatura de madeira já tem a garota em sua boca, que pede ajuda em um último sussurro. Com a espada na mão, nosso protagonista grita para ela aguentar firme, preparando-se para o seu ataque. Ao mesmo tempo, a barreira protetora de Balin começa a piscar, indicando que não vai durar muito mais. Pouco depois, o escudo se dissipa no ar, deixando todos os alunos completamente vulneráveis. O caçador sabe que, com a barreira desfeita, todos os estudantes se tornarão alvos fáceis. De repente, uma névoa fria se espalha pela área, e os estudantes se perguntam se vai chover. O demônio de 3 cabeças para o seu ataque olha para baixo, confuso com a situação. Em um instante, cristais de gelo afiados começam a brotar do chão ao redor da criatura. Um homem misterioso aparece e usa sua habilidade para congelar completamente o monstro de madeira. Observa a cena atordoado, sem entender quem é este novo e poderoso aliado. Em segundos, o demônio fica completamente preso em um enorme bloco de gelo sólido e imóvel. Com a ameaça contida, a barreira de Balin finalmente se dissolve por completo devido à falta de energia. O recém-chegado se identifica como Baiji e reporta a situação para a base da associação. Ele caminha calmamente sobre o gelo, mostrando ser um caçador do mais alto nível em experiência. Um caçador de cabelos prateados informa que o incidente foi resolvido. Ao seu redor, os monstros restantes estão congelados para sempre. Com isso, os estudantes sobreviventes comemoram com alívio, aclamando o herói que derrotou as criaturas em um instante. O agente de elite então anuncia que todos estão seguros agora. No entanto, nosso protagonista cerra o punho com uma expressão de pura fúria. Percebendo a tensão, o caçador se vira para Li Xiaoliai, seus passos ecoam enquanto ele se aproxima lentamente do garoto.
Sem aviso, nosso protagonista avança e acerta um soco forte bem no rosto do caçador, deixando todos os presentes completamente chocados. Logo depois, ele o agarra com força pelo colarinho, e lixa olhar e exige saber se o homem não viu alguém fora da barreira. Sua raiva é por causa de um monstro congelado de 3 cabeças. Uma das cabeças da criatura está segurando algo que definitivamente não deveria estar ali. Dentro do gelo, o corpo de Tianqin está visível, e nosso protagonista acusa o caçador de ter liquidado a garota junto com o monstro. Vendo a cena trágica, os outros estudantes caem no choro, eles sussurram o nome da amiga, sem conseguir acreditar no que aconteceu. O caçador verifica a ficha de lixa olhar e vê que ele é um Rank F. Nosso protagonista grita que estava prestes a salvar a garota. Desdém. O agente de elite zomba de sua audácia. Ele o chama de um pirralho inexperiente que é só conversa e nenhuma ação em campo. Ele questiona a lógica de salvar alguém que mal estava se aguentando. A prioridade era eliminar todos os demônios no melhor momento para atacar. Segundo ele, os monstros teriam atacado a todos se ele não tivesse agido rápido. Foi uma escolha simples entre salvar uma pessoa ou salvar 1000. Nosso protagonista fica enojado com essa lógica fria. Ele grita que não era uma questão de escolha, porque era possível salvar a todos. O caçador olha para ele com um sorriso condescendente. Ele afirma que o garoto não entende que até os mais fortes precisam fazer sacrifícios. Virando as costas para o garoto, o capitão ordena que Balin chame o resto da equipe para que possam fechar o portão dimensional juntos. De volta à escola, a situação se acalmou. Os sobreviventes agradecem a Lixa Olhai por salvá-los. Seus colegas de classe o cercam e o chamam de herói. Eles reconhecem que, sem o seu aviso, todos teriam sido eliminados pelas criaturas. A conversa muda para o destino de Tianqin. Um dos estudantes comenta que, se não fosse ela, poderia ter sido qualquer um deles. Com uma expressão sombria, nosso protagonista diz a eles para não culparem o capitão. Ele admite que o homem os salvou e que suas ações foram a decisão correta. Uma colega de classe percebe seu estado e oferece ajuda, perguntando se deveria chamar a enfermeira da escola ou comprar algum remédio para ele. Nosso protagonista então reflete que não acredita em sacrifícios. Para ele, isso é apenas uma desculpa por não ser forte o suficiente. A partir daquele momento, ele toma uma decisão. Li Xiaowei declara que quer se tornar um caçador de elite, ainda mais poderoso que aquele homem. A narrativa nos leva ao passado da cidade. Muitos anos atrás, o local sofreu com uma onda de fatalidades estudantis. Naquela época, o bullying escolar era desenfreado. Alunos mais fracos eram constantemente alvos de agressões violentas. Muitos estudantes testemunharam ou sofreram com essa violência. Cenas horríveis eram comuns nos corredores e pátios da escola. Estranhamente, a polícia e a administração da escola não recebiam quase nenhum pedido de ajuda das vítimas desses ataques. Essa falta de denúncias só alimentou a arrogância dos agressores, fazendo com que a violência escalasse para níveis ainda piores. Os alunos que sofriam bullying só podiam pedir ajuda aos professores. Infelizmente, os educadores foram irresponsáveis e culparam as vítimas. A Associação de Caçadores ligou os demônios às almas dos estudantes. As últimas pessoas que eles viram foram seus professores indiferentes. E assim, o professor demônio foi o primeiro a surgir, aparecendo em 342 salas de aula exatamente ao mesmo tempo. Em um curto período, eles eliminaram muitos estudantes e abriram um portão de Rank C, concluindo assim o relatório do incidente. Nosso protagonista assiste à reportagem. Comparando com sua vida monótona, ele admite que o evento foi realmente emocionante. A partir daquele dia, a escola deu uma semana de folga. Os alunos puderam descansar em casa para se recuperar do choque. Ele então verifica o chat do grupo da turma em seu celular. Seus colegas de classe estão agradecendo por ele ter salvado a todos com seu aviso prévio. Diante de tantos elogios, nosso protagonista fica pensativo, imaginando se ele pode realmente ser considerado um herói. Nesse momento, uma notificação da Associação de Caçadores aparece em sua tela. Sua mesada mensal como membro foi emitida e precisa ser verificada. Ele olha para seu painel de atributos e se vê como um fracasso. Afinal, até mesmo seu Rank F foi obtido por meio de trapaça. Desde que sua mãe desapareceu há 10 anos, Li Xiaolai não tem fonte de renda. Ele desabotou a camisa, revelando um colar. Para continuar seus estudos, ele depende do colar. O objeto permite que ele finja ser um despertado para receber um subsídio da associação. A joia cria um pequeno espaço para guardar itens. Sua habilidade é trivial, mas, felizmente, indetectável pelas máquinas. Este colar e uma foto são as únicas coisas que sua mãe deixou para trás. No entanto, o rosto dela na foto foi estranhamente recortado. Por causa disso, ele não consegue se lembrar de como ela era. Mas ele se lembra de todas as memórias de infância que tiveram juntos. A única exceção é a noite em que ela desapareceu.
Depois de acordar daquele evento, seu espírito era muito maior que o de uma pessoa comum. Ele também se pergunta como conseguiu o sistema de dedução. A habilidade parece não ter relação com o fato de ser um despertado. Ele reflete que o mundo tem muitos despertados, mas poucos são habilidosos o suficiente em combate para se tornarem caçadores de demônios. Depois de uma semana, ele se decide. Ele quer melhorar a cada batalha, para que da próxima vez, possa salvar as pessoas que são importantes para ele. Um status mais alto na associação vem com mais autoridade. Dessa forma, ele acredita que talvez consiga procurar por sua mãe no futuro. Nosso protagonista então se dirige à sede da Associação de Caçadores, determinado a mudar o curso de sua vida para sempre. Lá dentro, uma funcionária rejeita imediatamente sua inscrição. Ela afirma que o trabalho de caçar demônios não é brincadeira de criança. Com um sorriso confiante, Li Xiaoyai a surpreende. Ele diz que seu propósito ali hoje vai muito além de apenas se tornar um caçador. Seus olhos brilham com determinação enquanto ele ativa sua habilidade. Ele não quer apenas entrar, ele quer se tornar o melhor. Ele revela que seu objetivo é ter o rank de sua habilidade reavaliado, afinal, o sistema de dedução não pode ser detectado por máquinas. A recepcionista concorda com o pedido. Ele só precisa deduzir o que acontecerá nos próximos 10 minutos para provar seu valor. Mesmo assim, a mulher o aconselha a não criar muitas expectativas. Ela o guia pelos corredores, cética quanto a qualquer mudança drástica. Ele a segue com um plano em mente. É fácil, basta usar sua habilidade, relatar o resultado e provar que é mais forte. De repente, seu rosto mostra grande tensão, a dedução parece estar exigindo muito dele ou mostrando algo inesperado. No corredor, o capitão de cabelo prateado e seu esquadrão aparecem. Eles receberam uma missão de rank D e precisam partir em segundos. Outra funcionária suspira ao ver o famoso Capitão Baiji. Nosso MC o reconhece e percebe o quão popular ele é por lá. Inesperadamente, Baiji olha em sua direção. Li Xiaorei fica nervoso, se perguntando se o capitão ainda se lembra dele. Baiji se vira e chama nosso MC de novato. O desdém em sua voz é claro enquanto ele o encara friamente. Sendo ignorado, Li Xiaorei fica absolutamente furioso. O capitão simplesmente se afasta resmungando, sem lhe dar uma segunda olhada. Nosso MC explode de raiva, querendo um duelo. Fei Fei o segura, avisando que Baiji o derrotaria com muita facilidade. Enquanto caminham, Fei Fei aponta para a sala de avaliação. Ele aproveita a oportunidade para perguntar qual seria o rank de alguém que pudesse prever os próximos 10 minutos. Ele especula animadamente sobre ser rank C, rank A ou até mesmo rank S. Então ele se pergunta se isso tornaria mais forte que o Capitão Baiji. Fei Fei para ele lança um olhar sério. Ela diz a ele que ele é um novato completamente sem noção sobre o estado real do mundo. Ela explica que qualquer um com poder sobre o tempo, seja ver o futuro ou voltar ao passado, é imediatamente classificado como rank SSS. Ele fica chocado com essa revelação. A mulher acrescenta que a pessoa seria levada por uma agência nacional como uma arma estratégica vital. No entanto, o destino não é nada glorioso. O indivíduo seria monitorado por toda a vida, basicamente aprisionado para sempre no mesmo lugar. Esse seria o melhor cenário. Uma habilidade tão incrível atrairia a atenção de organizações de caçadores sombrias. Fei Fei o avisa que esses grupos tentariam sequestrá-lo implacavelmente. Nosso MC fica pálido imaginando esse futuro. A mulher pergunta se ele entende como um caçador é avaliado. Não se trata apenas de força, mas também do potencial de sua habilidade. O resultado de guerras em grande escala pode ser decidido em um único momento crucial com apenas um golpe bem colocado. Ele fica apavorado, pois sua primeira ideia era muito menos nobre. Ele só queria prever o resultado de se declarar para Lin Xie. Sua maior ambição nos últimos dias era ainda mais simples. Ele só queria usar seu poder para ganhar prêmios em latas de refrigerante. Fei Fei revela que pessoas com poder sobre o tempo são raras. A última foi uma mulher que podia alterar o passado e desapareceu há 24 anos. Desde então, organizações sombrias a procuram sem parar. Com isso, ela se vira e anuncia que é hora de começar o teste. No entanto, o corredor está vazio. Fei Fei fica confusa porque nosso MC simplesmente desapareceu sem deixar vestígios. Longe dali, Li Xiaoyai está correndo para salvar sua vida. As palavras sobre guerra e organizações perigosas ecoam em sua mente. Ele só quer encontrar sua mãe sem se meter em encrenca. Então ele decide que sua habilidade de dedução nunca deve ser descoberta. O garoto para e percebe que ainda está usando a habilidade. Ele pensa em desistir e deixar heróis como Baiji salvarem o mundo. De repente, seu rosto se enche de surpresa. A visão do futuro que ele está tendo mostra algo completamente inesperado acontecendo. Um portal de teletransporte espacial se abre no salão principal. Ele reconhece a habilidade como sendo da vice-capitã Balin. Imediatamente, Balin cai do portal.
Já morta, seu corpo bate no chão com um baque surdo na frente de todos os presentes. Uma grande poça de líquido vermelho rapidamente se forma ao seu redor. A cena deixa claro que a situação é extremamente séria. Com o corpo perfurado, ela avisa que a informação estava errada. A missão não era de Rank D, mas uma armadilha de Rank S. Em seu último suspiro, ela revela uma notícia terrível. Todos os membros do esquadrão de Baiji foram completamente aniquilados. Logo depois, seu corpo desaba no chão de vez. A caçadora de elite não tem chance de sobreviver aos ferimentos. O pânico se instala, e alguém grita por médicos, mas é tarde demais, e nosso MC assiste a tudo se desenrolar em sua premonição. De volta à realidade, seu rosto está pálido. A dedução termina, revelando que o esquadrão mais forte será aniquilado em 10 minutos. Nosso MC está em pânico. Sua visão revelou uma tragédia que acontecerá em apenas 10 minutos. Ele empurra Fei-Fei para o lado, sem tempo para explicar, e grita que todos no esquadrão mais forte serão eliminados. Dali, ele corre desesperadamente pelo corredor. Ele tem que impedir que a terrível premonição se torne realidade. Enquanto isso, o esquadrão de Baiji caminha calmamente. Eles confirmam que a missão é apenas uma simples de Rank D. O grupo todo está reunido. Eles precisam ir agora e chegar ao local da missão em 30 segundos. 2 funcionários admiram a famosa equipe. Ao fundo, nosso MC se aproxima em alta velocidade para interceptá-los. Ele não pode simplesmente revelar sua habilidade, e além disso, não tem como salvá-los durante a missão. Baiji dá a ordem final. Em 10 segundos, Balin teletransportará todos para o local da missão, selando seu destino. Com o tempo se esgotando, ele entende o que tem que fazer. Sua única opção é impedi-los de ir para a missão. Sem pensar 2 vezes, ele avança e acerta um soco forte. O alvo não é outro senão o Capitão Baiji. Ele precisa criar o caos para ganhar pelo menos 10 minutos. Dessa forma, ele pode evitar que a equipe seja aniquilada. O capitão é arremessado contra a parede com um impacto. Todos os membros do esquadrão ficam completamente sem palavras. Logo depois, nosso MC o agarra pelo colarinho e começa a provocar o capitão para ganhar ainda mais tempo. Com um sorriso sinistro, ele provoca Baiji, dizendo que não o via há um tempo e que o capitão ficou bem fraco. Testemunhando a cena, os outros caçadores e funcionários ficam pasmos, não conseguem acreditar na audácia do garoto. Os membros do esquadrão estão atordoados. Esta é a segunda vez que Li Xiaoliai ataca o capitão Baiji na frente de todos. Nosso MC tem um mau pressentimento sobre isso. Ele sabe que está o salvando, mas teme que Baiji vá acabar com ele assim que a confusão for resolvida. Vermelho de raiva, Baiji fica enfurecido. Ele pergunta se nosso MC está pronto para suas últimas palavras. Uma aura vermelha envolve o capitão, que diz que não costuma atacar os fracos. A tensão no ar aumenta drasticamente. Baiji cerra o punho com força. Ele se lembra de ter sido agredido 2 vezes pelo novato sem motivo aparente. Mesmo em perigo, Li Xiaoliai se atém ao seu plano. Ele tem que atrasar a equipe por 10 minutos para salvá-los do perigo à frente. A vice-capitã inicia uma contagem regressiva em seu relógio, o que significa que ele terá que suportar a fúria do capitão. Nosso MC se arrepende de sua ação impulsiva. O pensamento de ser um saco de pancadas por 10 minutos o aterroriza. Após 10 segundos, a caçadora estala os dedos. Um membro com cara de palhaço reclama que ela não está ajudando o chefe. De repente, uma energia azul envolve os 2 caçadores. A habilidade de teletransporte espacial de Rank S é ativada no local. A capitã lança o feitiço de transporte. Os outros membros da equipe assistem, completamente surpresos com a ação dela. Nosso MC é pego de surpresa pela magia. Ele não esperava que eles fossem teletransportados tão rapidamente. O grupo chega ao local da missão em uma cidade destruída. A caçadora anuncia o início da tarefa de Rank D contra um deus maligno. Ele percebe que seu plano falhou e que não conseguiu detê-los. Para piorar as coisas, ele foi arrastado para a armadilha mortal. A mulher explica que, por causa do contato físico, ela teve que trazer nosso protagonista em vez de outros 2 membros da equipe. Ele se desespera enquanto a situação fatal piora. Agora a equipe está com 2 membros a menos e tem um novato de Rank F em seu lugar. Um dos caçadores pergunta se a luta vai continuar. Com isso, Baiji decide se concentrar na missão, e o grupo avança. O capitão fica confuso com a atitude do novato. Ele se lembra de Li Xiaoliai agindo de forma ingênua e depois atacando-o do nada. Vendo o medo do garoto, Baiji suspira. Ele começa a se perguntar se nosso protagonista tem algum problema mental. Um brutamontes diz para ele não se preocupar com vingança, mas Baiji o agarra e avisa que vai prendê-lo após a missão. Em seus últimos 10 minutos de vida, ele chora inconsolavelmente. Nosso protagonista já está pensando no design de seu caixão. Ele imagina a cena terrível de todos sendo aniquilados. Seus corpos ficariam tão mutilados que ninguém encontraria os pedaços. Colocando a mão no chão, ele se acalma um pouco.
Ele sabe que uma crise desconhecida está prestes a acontecer aqui em breve. Ao se levantar, ele confirma sua suspeita. A missão não é de rank D como todos pensam, mas uma armadilha de rank S. Percebendo que não pode salvá-los, ele tenta fugir. Sua única opção agora é fugir deste lugar perigoso o mais rápido que puder. No meio de sua corrida, ele sente um puxão forte, alguém o agarra pelo colarinho da camisa, impedindo sua fuga. Baizhi o segura e diz para não correr, mesmo que não goste dele, seu dever como um dos fortes é proteger os fracos. O capitão o encara com um olhar sério e determinado, ele garante que enquanto ele estiver bem, seus companheiros estarão bem. Com isso, ele ordena que o novato não saia do seu lado. Nosso protagonista chora porque isso torna ainda mais difícil abandoná-los. Lixa olha e percebe que o céu parece normal. Sem portais, Baizhi explica que eles foram enviados apenas para investigar vestígios de demônios aqui. Baizhi explica que demônios fracos nascem de rancores. Nosso protagonista chora, porque a bondade deles torna mais difícil fugir. O capitão se pergunta por que o novato está chorando. Vendo isso, ele conclui que Li Xiaoliai tem problemas mentais e o acha patético. Uma mulher se aproxima e questiona o grupo. Ela estava esperando 5 caçadores e percebe que um deles parece ser apenas um novato. Ela se apresenta como a diretora do distrito. A senhora os guia até o local onde uma estátua de culto foi encontrada em um armazém. Enquanto caminham, a diretora conta a história do lugar. A vila foi esquecida, e os moradores recorreram a cultos por desespero. Nosso protagonista se irrita com a tagarelice da mulher. Ele tampa os ouvidos e pensa que ela se parece muito com sua própria mãe. Ele observa a rua e percebe a pobreza do lugar. As pessoas que vivem lá provavelmente não têm muito dinheiro para o básico. Seu olhar se desvia para uma barraca de frutas na beira da estrada. Um homem está vendendo seus produtos em um simples pano no chão. Xiaorei percebe que a fruta não parece fresca. Ele se pergunta por que ninguém na área está tentando vender carne. Olhando para o vendedor, ele tem uma suspeita. Talvez os aldeões não possam pagar por carne. Ele percebe algo estranho na rua deserta. Desde que chegaram, ele não viu nenhuma criança brincando ou andando por aí. De repente, um pedaço de papel voa com o vento. O cartaz bate inesperadamente no rosto do nosso protagonista. Quando ele arranca o aviso, vê que é de uma pessoa desaparecida. Ele começa a se perguntar se crianças desaparecem com frequência aqui. O cartaz mostra a foto de uma garota chamada Xiaofu. Ele acha estranho que a idade dela seja descrita com dias e meses exatos. Seus pensamentos são interrompidos pela diretora. Ela aponta para um prédio e anuncia que finalmente chegaram ao seu destino. A diretora tenta abrir o armazém, mas a chave emperra. Ela reclama que seu marido inútil nunca conserta as coisas direito. Um dos caçadores sente uma energia ruim no lugar e alerta a equipe. Baizhi ordena que todos priorizem a segurança dos civis. Ouvindo os sussurros, a diretora fica irritada. Ela os repreende por não prestarem atenção enquanto uma pessoa mais velha está falando. A mulher começa um sermão interminável sobre os jovens. A equipe inteira fica com uma expressão de puro sofrimento no rosto. Lá dentro, ela explica sobre a seita. Eles oferecem sacrifícios a uma estátua em troca de felicidade e fortuna. Ao ver a estátua, nosso protagonista fica chocado. A imagem distorcida ao seu redor mostra seu completo horror com a cena. Diante dele está uma figura macabra feita de ossos. A base da estátua está cercada por crânios e uma aura sinistra. Ele se concentra no rosto esquelético da divindade. Algo sobre aqueles ossos afiados parece terrivelmente familiar para nosso herói. Naquele instante, ele se lembra de sua premonição. A Capitã Balin foi atacada por aqueles mesmos ossos. Ele entende que este é o local da tragédia. Com o tempo se esgotando, ele sabe que o perigo está prestes a começar a qualquer momento. De repente, um barulho alto ecoa pelo armazém, a porta de metal se fecha com força, prendendo-os lá dentro. Com a saída bloqueada, Baizhi fica em alerta máximo. Ele ordena que todos protejam a diretora e o novato a todo custo. Para surpresa de todos, a diretora começa a rir, seu rosto se contorce em um sorriso malévolo enquanto ela os encara. A mulher saca uma faca e revela sua decepção. Ela lamenta que só conseguiu atrair 4 caçadores em vez dos 5 esperados. Com um olhar insano em seus olhos, ela explica seu plano. Ela prometeu 5 pessoas para curar seu marido, e agora 4 não é o suficiente. Com um sorriso macabro, ela decide que oferecerá as 5 vidas. Sua determinação para completar o ritual é inabalável. Sem hesitar, ela usa a faca em seu próprio pescoço. Ela se oferece como o 5º sacrifício para o ritual sombrio. Diante dessa cena, a equipe de caçadores fica completamente paralisada. Ninguém esperava uma ação tão extrema da mulher. Seu corpo cai no chão, e o armazém inteiro começa a tremer. Os caçadores tentam manter o equilíbrio em meio ao tremor repentino. Nosso protagonista sabe que a verdadeira crise está chegando. A ameaça que pode aniquilar o esquadrão mais forte está prestes a surgir.
Sem perder tempo, ele ativa sua habilidade de dedução, seus pontos de espírito são consumidos para encontrar uma saída. Com o sacrifício completo, a atmosfera no armazém torna-se tensa, a equipe se prepara para a batalha que está prestes a começar. A vice-capitã avisa que não tem poder para teletransportar a todos. Ela se recusa a fugir e deixar seus companheiros para trás. Aos seus pés, o corpo da diretora agora repousa. Uma grande poça de líquido vermelho se forma ao seu redor. De repente, o líquido começa a borbulhar estranhamente. Pequenos espinhos se formam na poça, apontando para cima. As gotículas flutuam no ar e se movem lentamente. Nosso protagonista observa a cena, sem entender o que está acontecendo. O líquido é absorvido pela estátua de ossos. A figura remodelada pulsa com nova energia do sacrifício. Seus olhos vazios brilham com uma intensa luz vermelha. A estátua ganha vida, anunciando a chegada de um grande perigo. Os caçadores observam a cena horrorizados. O líquido entra nos olhos da estátua, que se tornam cada vez mais poderosos. Uma luz sinistra preenche o lugar, chamando a atenção de todos. Nosso MC se vira e encara a nova ameaça de frente. Nosso MC fica atordoado pela luz vermelha. A energia o paralisa completamente no lugar. A equipe inteira está imóvel. Baiji percebe que a luz impede o uso de habilidades e suspeita de um demônio de rank S. A estátua de ossos racha e suas lâminas se preparam. A energia vermelha ao seu redor se intensifica ainda mais. Com um som aterrorizante, a criatura libera seus espinhos. O ataque iminente enche todo o ambiente de pavor. As lâminas de osso se revelam extremamente afiadas. O som delas se preparando ecoa pelo grande armazém. Os espinhos são disparados em alta velocidade. O ataque avança em direção aos caçadores indefesos. Baiji entra em pânico ao perceber o perigo. Ele entende que não há como desviar do golpe fatal. Os projéteis atingem o esquadrão em cheio. A simulação mostra o resultado terrível do ataque da estátua. A dedução termina, e ele tem a resposta. Olhar nos olhos da estátua é o que desencadeia a paralisia em todos. De volta à realidade, a vice-capitã repete sua fala. Ela diz que não pode fugir e deixar todos para trás. Um dos caçadores aponta para a cena macabra. O líquido do sacrifício está sendo absorvido pela estátua. Com a informação da dedução, ele grita para todos. Nosso MC os avisa para não olharem para a estátua e para fecharem os olhos. Ele insiste que o demônio é de rank S. O perigo real está na luz vermelha vindo dos olhos da criatura. O Brutamonte se pergunta como isso é possível. Ele ainda está paralisado e não entende a situação. Li Shiohai se declara um membro da equipe. Ele implora para que confiem nele apenas desta vez. Apesar das informações da missão, Baiji confia no aviso. Ele ordena que seu companheiro de equipe obedeça às ordens do novato. A partir daí, o capitão manda todos fecharem os olhos. O plano agora é recuar e sair do armazém o mais rápido possível. A energia da estátua de ossos explode com poder, seus olhos brilham com uma luz vermelha intensa e maliciosa. Com um movimento rápido, a criatura se prepara para atacar, a aura ao seu redor se expande para pegar todos na área. Enquanto recuam de olhos fechados, eles se preocupam, sem a visão, não sabem como se defender do próximo golpe. Um dos caçadores sente seu corpo desacelerar por causa da luz. Ele fica tentado a abrir os olhos para entender a situação. Nesse momento, a estátua libera seus espinhos novamente. O ataque é projetado para aniquilar todos os caçadores de uma vez. Com sua premonição, nosso MC grita um aviso. Ele alerta a todos sobre o ataque vindo do canto superior esquerdo. Os projéteis de osso voam em direção à equipe. O ataque confirma a previsão de Shiohai sobre a ameaça iminente. Sem perder tempo, a vice-capitã reage ao aviso. Ela prepara uma habilidade defensiva com um gesto rápido de mão. Um escudo de energia se forma e bloqueia os espinhos. O impacto da defesa salva a vida de todos os membros da equipe. Baiji olha para nosso MC com uma nova expressão. Ele finalmente entende que o novato consegue prever o que vai acontecer. Xiaoliai sabe que a situação mudou. Cada contra-ataque cria novas variáveis e possibilidades futuras para ele. Então, ele decide usar um novo método. Pela primeira vez ele tentará uma dedução em tempo real no meio de uma batalha. A equipe se protege dentro de uma barreira de energia. Mesmo assim, eles sentem seus poderes restringidos pela luz da criatura. Baiji ofega com os olhos fechados. Ele admite que o poder é de um demônio de rank S, e que o novato pode estar dizendo a verdade. Nosso MC entra em estado de dedução. Ele se concentra para prever de onde virá o próximo ataque da criatura. A simulação mostra a equipe sendo aniquilada. A visão do futuro consome mais 10 de seus pontos de espírito. De volta à realidade, ele aponta e grita um aviso. O ataque virá do lado direito e a equipe prepara sua defesa. Com uma velocidade incrível, Baiji se move. Ele se posiciona para interceptar o golpe, seguindo o comando de Xiaohai.
O capitão e Zenlong bloqueiam o ataque de cristal. A previsão do novato foi tão rápida quanto o golpe do demônio. Ele se pergunta como isso é possível, suspeita de uma rara habilidade baseada no tempo, mas acha a ideia absurda. Nosso MC pensa em uma nova estratégia. Ele decide guiar os bloqueios para economizar suas tentativas de dedução. Em sua mente, a equipe se defende de uma nova maneira. O demônio de ossos ataca mais uma vez com seus espinhos mortais. A premonição lhe mostra raios vermelhos horizontais. O perigo se aproxima rapidamente, e ele precisa agir rápido. Ele grita para Zenlong se defender do ataque da esquerda. No entanto, o caçador apenas olha para ele, confuso. Os raios perfuram o corpo de Zenlong. Para o horror de todos, ele revela que é o curandeiro e não sabe como se defender. A dedução termina com a cena terrível. Nosso MC percebe que o grandalhão não parece exatamente um curandeiro. Sem tempo a perder, ele muda o plano. Ele grita para Zenlong usar sua habilidade de velocidade em toda a equipe. Ao seu comando, o curandeiro ativa seu poder. Uma aura verde envolve a todos, aumentando a velocidade de movimento do grupo. Com a velocidade aumentada, a equipe recua do ataque. A criatura de ossos se prepara para outro ataque contra eles. Uma explosão de fogo intercepta os projéteis. Baiji percebe que nosso MC sabia até da habilidade de Zenlong. Com isso, o capitão reflete por um momento. Ele admite para si mesmo que talvez não devesse mais chamá-lo de novato. Sem tempo para descansar, nosso MC grita novamente. Ele se concentra para prever a direção do próximo ataque do demônio. Ele então avisa que o golpe virá do chão. O grupo todo pula no ar para desviar dos espinhos emergentes. No ar, eles se defendem de outro ataque. Ele percebe que ao revelar suas habilidades, o custo em pontos aumenta. O demônio agora foca seus ataques em Xiaohai. Os golpes se tornam mais brutais e mais difíceis de prever e desviar. Graças a uma espiada na dedução, eles correm para a saída. Nosso MC anuncia que estão muito perto de escapar do lugar. Nesse instante, sua premonição mostra um novo perigo. Ele grita um aviso sobre um ataque vindo logo atrás deles. Com um passo firme, ele se prepara para o impacto. O aviso para desviar é dado no último segundo possível. Para evitar o golpe, Beiji e Xiaowei batem de cabeça. O impacto os deixa atordoados por um momento doloroso. Os dois começam a discutir no meio do caos. Xiaohai o chama de velho por não saber diferenciar esquerda de direita. A briga fica ainda mais intensa e confusa. Ninguém parece concordar em como dar as direções corretamente. A vice-capitã os agarra pela cabeça e manda eles calarem a boca. Ela sugere que ele descreva os ataques no sentido horário. A confusão aumenta com ordens erradas e quase acidentes. Com isso, seus pontos de espírito despencam para apenas 11. Com a saída à vista, ele grita para eles correrem. A porta do armazém é a única esperança de sobrevivência da equipe. Apenas um último passo os separa da liberdade. Com isso, seus pontos de espírito são zerados no esforço final. Nesse instante, um impacto violento atinge a porta. A força da explosão de dentro para fora cria uma abertura. A estrutura de metal se quebra, e o grupo consegue escapar. Eles comemoram com alívio por terem sobrevivido ao confronto. Dentro do armazém, a criatura de osso olha para eles. Seus olhos vermelhos brilham com uma energia pulsante e assustadora. Pouco depois, seu poder começa a se dissipar no ar, a luz em seus olhos se apaga e a ameaça finalmente cessa. Lá fora, nosso protagonista respira pesadamente. Ele sabe que todos estão exaustos depois de lutar contra um demônio de rank S. De repente, Baiji o agarra pelo colarinho da camisa. O capitão exige que ele confesse seu segredo ali mesmo. Com um olhar desconfiado, ele o segura pela gravata. Baiji não desistirá até obter uma resposta clara do garoto. Seus olhos se concentram no novato com pura intensidade. Ele pergunta o que exatamente nosso protagonista está escondendo. Sem aviso, Baiji é atingido com força por trás. O golpe o deixa completamente atordoado e incapaz de reagir. Nosso protagonista fica chocado com a cena. O ataque surpresa veio de um dos moradores daquele vilarejo esquecido. Olhando ao redor, ele percebe a armadilha. Todos os outros caçadores foram derrubados pelos civis da cidade. Com sorrisos sinistros, os aldeões se aproximam. A equipe de elite agora está cercada e completamente vulnerável.